Vários de meus amigos já demonstraram surpresa ao ter contato pela primeira vez com a minha teoria da predestinação celestial do Botafogo. Nem tanto pela improvável questão espiritual envolvida, mas pela surpreendente paridade da nossa geração com a civilização maia. Toda esta questão da sua cosmovisão alinhada aos fatos que marcaram a história do Botafogo de futebol e regatas, com certeza, é algo no mínimo ousado, extravagante até eu diria. Mas e se eu te disser que a própria história da arqueologia apresenta situações que desafiam a nossa lógica? Eu poderia citar 1 milhão de exemplos, como a pilha de Bagdá encontrada no Egito, que teoricamente serviria para acender a lâmpada que iluminava o interior das pirâmides, mas o meu foco é mesmo a civilização maia, então vamos a ela. Você já ouviu falar no astronauta de Palenque? Em novembro de 1952, uma notícia percorreu o mundo, surpreendendo a todos que se interessavam por questões históricas. Nas selvas do estado de Chiapas, no México, havia sido descoberta uma cripta funerária, no interior de uma pirâmide, denominada Templo das Inscrições, dentro da qual estavam os restos de um corpo, identificado como sendo o corpo do soberano de Palenque, Pakal Votan, o guerreiro sagrado. Ocorre que o desenho na tampa do seu sarcófago se parece mais com a imagem de um astronauta. Mas como é possível? Existe ainda uma outra imagem no mínimo desconcertante do rei Pakal, porque se alinharmos com outra encontrada na Mesopotâmia, relativa ao deus Uruk, a coisa fica bem intrigante, e completamente sem explicação. Mas popularmente falando, cesteiro que faz um cesto, faz um cento, certo? Então talvez você possa começar a concordar comigo se, ao invés de comparar a nossa civilização com a dos maias, eu propuser a deles com uma outra, mais antiga e mais distante geograficamente. O que acha? Aceita este desafio? México versus China. Existe uma coincidência entre estas duas civilizações e as conexões não são trazidas a público. Mas para isso o Stemp está aqui, então eu trago à luz algumas situações que não têm explicação. Dragão e serpente. Não existem dragões de verdade e serpentes não voam. Mas você não acha curioso como estas duas figuras míticas se parecem? Jogo de bola. Tanto os chineses quanto os mesoamericanos jogavam bola. Mas estas duas culturas eram separadas por um oceano de distância. É bem intrigante esta situação. Pirâmides. Outra questão que vale a pena citar são as pirâmides. É bem estranho que estas duas civilizações tenham erguido pirâmides numa época em que não havia recursos materiais e técnicos para isso. Mercúrio. Por fim, até hoje os arqueólogos não conseguem explicar qual o motivo de se colocar mercúrio no interior das pirâmides, o único metal líquido presente na natureza e altamente tóxico. E tanto em Chichén Itzá quanto na Pirâmide do Rei, na China, foi encontrado mercúrio. E não estou falando apenas de mercúrio, é muito mercúrio, são rios de mercúrio. China e México, tão distantes, mas ao mesmo tempo com tantas semelhanças inexplicáveis. E depois de tudo que você assistiu, será que é tão absurdo assim a minha teoria de que o futebol é só uma desculpa? Há elementos na arqueologia que desafiam a lógica, fatos sem explicação nem mesmo para a ciência contemporânea, então é preciso manter cada vez mais a nossa mente aberta para os fatos que nos são apresentados. O futebol é só uma desculpa e o Botafogo é mais que um clube. Você sabia que existe um padrão geométrico magnífico de flor de 5 pétalas formada pela órbita de Vênus e da Terra enquanto dançam ao redor do Sol? A geometria sagrada considera que esses padrões geométricos que existem na natureza são a assinatura de Deus, sua impressão digital em toda a criação.